Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre a orelha. É uma aula bem curtinha e tranquila, então vamos lá. A orelha ela é formada por três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Ela está localizada dentro do osso temporal, mais especificamente, como a gente vê nessa imagem, na parte petrosa, e eu trouxe essa foto porque ela mostra bem direitinho as regiões da orelha e onde que elas estão localizadas no osso. Aqui a gente consegue ver a parte externa do osso temporal e visualizar a abertura para o meato acústico externo, que faz parte da orelha externa. A orelha externa ela é composta pelo pavilhão auricular, pelo meato acústico externo e pela membrana timpânica. Começando pelo pavilhão auricular, ele é o que na verdade a gente chama comumente de orelha. Ele é formado por cartilagem elástica e ele é responsável por captar e por direcionar o som. A gente consegue identificar nele algumas estruturas, como a hélice, a antélice, o lóbulo, o trago e o antítrago. O meato acústico externo ele é um canal de mais ou menos 2,5 cm que a gente consegue alcançar, por exemplo, com um cotonete, e ele é formado por uma parte externa cartilaginosa e por uma parte mais interna óssea. É nele que estão as glândulas ceruminosas, que, como o nome já diz, são produtoras de cera. Bom, então a membrana timpânica ela é uma membrana de tecido conjuntivo com cerca de 1 centímetro de diâmetro que delimita a orelha externa e está em contato com os ossículos da orelha média. Ela é formada por um núcleo central fibroso, fibras radiais e circulares e um anel fibrocartilaginoso. Então aqui a gente consegue ver bem esse núcleo fibroso, o anel fibrocartilaginoso ao redor e espalhadas as fibras radiais e circulares. Uma coisa interessante da gente notar é que, como ela está em contato com os ossículos da orelha média, a gente consegue visualizar impressões desses ossículos, principalmente do martelo. Então aqui eu trouxe uma otoscopia normal e uma otoscopia com tímpano perfurado. Principalmente na normal, a gente consegue ver a impressão do martelo. Bom, então a orelha média, que está em destaque ali na imagem, ela é formada pelo recesso epitimpânico, pela cavidade timpânica, pelos ossículos e pelos músculos, tensor do tímpano e estapédio. Então aqui a gente consegue ver bem direitinho o recesso epitimpânico, que é esse espaço acima do tímpano, o martelo, a bigorna, o estribo, o músculo tensor do tímpano e a cavidade timpânica. A gente só não visualiza o músculo estapédio porque ele é um músculo bem pequenininho e de difícil visualização. Então, cavidade timpânica. Parece bobagem isso aqui, mas é bem importante que vocês saibam as paredes da cavidade timpânica. Então, elas recebem o nome das estruturas que elas se relacionam e para que a gente se situe. Aqui a gente tem a membrana timpânica, então essa é a parede lateral, e aqui a gente tem o estribo em contato com a orelha interna, portanto essa é a parede medial. A parede medial, como está em contato com o labirinto da orelha interna, ela é chamada de parede labiríntica. Já a lateral, como está em contato com a membrana do tímpano, é chamada de parede membranácea. Já o teto é a parede tegmental, o assoalho, a parede jugular, a parede anterior constitui a parede carótica e a posterior a mastoide. Os ossículos. Os ossículos recebem esse nome então porque eles são ossos bem pequenininhos e são 3, o martelo, a bigorna e o estribo. Aqui a gente tem uma imagem então de cada um deles e aqui a gente consegue visualizar o quão pequenininho eles são. Talvez vocês tenham reparado lá na primeira semana de aula que no corredor da anatomia a gente tem expostos o martelo, a bigorna e o estribo bem perto da sala de aula teórica. Então, nessa imagem a gente consegue ver parte do martelo e também parte da bigorna. Os da orelha média são 2, o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Eles servem para controlar a intensidade do som em situações em que o som está muito alto ou muito baixo, por exemplo. O músculo tensor do tímpano é inervado por um ramo de V3 do trigêmeo e o músculo estapédio é inervado por um ramo do nervo facial. Então aqui a gente visualiza o músculo tensor do tímpano
e nessa imagem a gente consegue ver o músculo estapédio que se fixa ao estribo. Aqui, com boa vontade, a gente consegue enxergar o músculo tensor do tímpano e também o tendão do músculo estapédio. Tuba auditiva ou de Eustáquio. A tuba auditiva, ela liga a orelha média à nasofaringe e ela serve para igualar a pressão interna à pressão atmosférica, o que permite a movimentação do tímpano. Então, essa imagem aqui, ela nos mostra o que aconteceria se essa tuba fosse interrompida. O que ia acontecer? Como a pressão atmosférica é maior que a pressão interna, a gente teria um abaulamento do tímpano e isso evitaria que ele se movimentasse. Consequentemente, isso impede o processo auditivo. E chegamos na orelha interna. Então, a orelha interna ela é formada por um labirinto ósseo e um labirinto membranoso. É importante a gente ter em mente que esse labirinto membranoso ele está contido no labirinto ósseo. Então, uma estrutura está dentro da outra. Esse labirinto membranoso, tá? Ele contém endolinfa e ele é banhado por perilinfa. A dica aqui é lembrar que endo é de dentro, então está dentro do labirinto membranoso, e a perilinfa está adjacente a ele, ou seja, entre o labirinto membranoso e o labirinto ósseo. O labirinto ósseo ele é constituído dos canais semicirculares, que têm dilatações chamadas ampolas, a região do vestíbulo, que vai conter a janela oval e a janela redonda, e a cóclea. Quando a gente faz um corte na cóclea, a gente percebe que ela é formada por 3 compartimentos. Um superior, chamado rampa vestibular, um inferior, chamado rampa timpânica, e entre eles a rampa média. É na rampa média que está o órgão de corte, que é responsável pela transdução do estímulo auditivo. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem que a rampa vestibular ela se relaciona com a janela oval, enquanto que a rampa timpânica se relaciona com a janela redonda. Labirinto membranoso. O labirinto membranoso é formado pelos ductos semicirculares, pelo sáculo e utrículo e pelo ducto coclear. Então, essa imagem a gente consegue ver melhor a localização das estruturas da orelha interna no osso temporal. Para finalizar, a gente precisa falar sobre o aparelho auditivo e o aparelho vestibular. Então, o aparelho auditivo, como o próprio nome já diz, está relacionado à audição, enquanto o aparelho vestibular está relacionado ao equilíbrio e à postura. Relembrando, o nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervos cranianos, no osso temporal se divide em 2 ramos. O ramo coclear, que vai inervar a cóclea, e o ramo vestibular, que vai inervar a região do vestíbulo e dos ductos semicirculares. O aparelho auditivo, então, ele é composto pela cóclea, e é na rampa média, mais especificamente no órgão de corte, que acontece a transdução do sinal auditivo. Então, aqui mais a nível de curiosidade mesmo, eu trouxe um esquema do órgão de corte, que a gente consegue visualizar as células receptoras auditivas, que na verdade não são neurônios, e sim células epiteliais modificadas, que quando estimuladas vão liberar um neurotransmissor que vai estimular o nervo coclear. Esse nervo coclear ele vai se projetar para o núcleo coclear ventral, fazendo sinapse com neurônios que se projetam para o colículo inferior, que por sua vez faz sinapse com neurônios que se projetam para o corpo geniculado medial e que fazem sinapse com neurônios que vão até o córtex auditivo. E por que eu coloquei um asterisco no núcleo coclear ventral? Aqui mais por descargo de consciência mesmo, tá? É que existe, além dessa via aferente, que é uma via sensitiva, que conduz o estímulo auditivo até o córtex cerebral, existe também uma via eferente que é capaz de modular o estímulo e é o que justifica, por exemplo, o zumbido. Em situações fisiológicas normais, ela vai modular, por exemplo, amplificando o sinal. E essa via, tá? Ela vai ter origem na oliva inferior e não no núcleo coclear e se projeta para as células receptoras auditivas.
Então aqui eu trouxe uma imagem para que vocês visualizem melhor isso, tá? Aqui a gente vê o nervo coclear lá na nossa orelha interna, fazendo sinapse então no núcleo coclear, depois fazendo sinapse no colículo inferior do mesencéfalo, no corpo geniculado medial e posteriormente no lobo temporal. Por fim, o aparelho vestibular está relacionado com a postura e com o equilíbrio e ele é formado pelos ductos semicirculares e pelo sáculo e utrículo, que são regiões do vestíbulo. Aqui eu trouxe mais a nível de curiosidade como que são essas células receptoras no sáculo e no utrículo, tá? Aqui especificamente do sáculo e do utrículo, porque as dos ductos semicirculares são um pouco diferentes. Diferentemente da via auditiva, a via vestibular, tá? Ela é um pouco mais complicada. E o que é importante que vocês saibam? Que esse nervo vestibular, ele se projeta, então, para o núcleo vestibular, e o núcleo vestibular, ele vai se projetar tanto para núcleos que controlam o movimento dos olhos, como o núcleo abducente e o núcleo óculo-motor, como para o córtex cerebral e para o cerebelo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês não esquecerem, tá? Ele vai estar relacionado, então, com o equilíbrio, com o movimento dos olhos, principalmente num movimento de correção dos olhos, que a gente chama de nistagmo, e também na postura. Por que eu coloquei uma bailarina para representar a postura? Porque aqui a postura é mais no sentido da postura que a gente tem que fazer para executar determinados movimentos, tá? E mais a nível de curiosidade e para exemplificar, então, essas relações do nosso aparelho vestibular com os núcleos óculo-motor e abducente, eu trouxe um pouquinho mais sobre o nistagmo. O que é o nistagmo? O nistagmo, ele é um movimento de correção dos olhos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente mexe a nossa cabeça para um lado, os nossos olhos tendem a manter o olhar no mesmo ponto. Então, nessa imagem, mostra exatamente isso. O médico rota a cabeça da paciente para a direita e, ao mesmo tempo que ele rota a cabeça da paciente para a direita, ela movimenta os olhos em sentido contrário, ou seja, para a esquerda, para tentar manter a visão dela no mesmo ponto. Em seguida, os olhos vão acabar se movimentando também para a esquerda. Isso é o nistagmo. E essa parte inicial do nistagmo, de tentar manter o olhar em um determinado ponto, ela está relacionada ao aparelho vestibular. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade. E muito obrigada!